Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãs e irmãos em Jesus Cristo, sejam bem-vindos a esta nossa celebração. Estamos nos aproximando rapidamente à celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, os dias mais importantes da nossa vivência de fé. Pois aproveitemos cada momento, cada celebração, a nos preparar bem a estes dias da celebração da nossa salvação. Pois para poder participar dignamente nesta missa aqui, peçamos agora perdão por nossos pecados. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de infinita misericórdia, iluminai os corações dos vossos fiéis que se purificam na penitência e atendei às preces daqueles a quem inspirastes o desejo ardente de vos servir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Nabucodonosor, rei de Babilônia, disse aos 3 jovens israelitas: será verdade, Sidraque, Misaque e Abdênago, que não prestais culto aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que mandei levantar? Pois bem, quando ouvirdes tocar a trombeta, a flauta, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita de foles e todos os outros instrumentos, estais disposto a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Se não a quiserdes adorar, sereis imediatamente lançados na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor:
Não é necessário responder-te a propósito disto, ó Rei. O nosso Deus, a quem prestamos culto, pode livrar-nos da fornalha ardente e livrar-nos também das tuas mãos. Mas, ainda que eu não faça, fica sabendo, ó Rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste levantar. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera e alterou o semblante contra Sidraque, Misaque e Abdênago. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume e ordenou a alguns dos seus mais valentes guerreiros que ligassem Sidraque, Misaque e Abdênago e os lançassem na fornalha ardente. Entretanto, o rei Nabucodonosor, sobressaltado, levantou-se precipitadamente e perguntou aos seus conselheiros: Não é verdade que ligamos e lançamos 3 homens na fornalha ardente? Eles responderam: Certamente, ó rei. Continuou o rei: Mas eu vejo 4 homens a passearem livremente no meio do fogo, sem nada sofrerem, e o 4º tem o aspecto de um filho dos deuses. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago, que enviou o seu anjo para livrar os seus servos, que, confiando nele, desobedeceram a ordem do rei e arriscaram a sua vida, a fim de não prestarem culto ou adoração a qualquer divindade que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no templo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito
Bendito sejais vós que sondais os abismos e estáis sentado sobre os querubins, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no firmamento do céu, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. Felizes os que recebem a palavra de Deus de coração sincero e generoso e produzem fruto pela perseverança. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes, ficareis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho é que fica para sempre. Mas se o filho vos libertar, sereis realmente homens livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu digo que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que ouvistes ao vosso pai. E eles disseram: o nosso pai é Abraão. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, a mim que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos filhos ilegítimos, só temos um pai, que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, amar-me-ieis, porque saí de Deus e dele venho. Eu não vim de mim próprio, foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Caros irmãs e irmãos em Jesus Cristo, um dos assuntos
da liturgia da palavra de hoje é a liberdade. A liberdade é um valor que todos desejam, todos querem usufruir, mas nem sempre procuramos a verdadeira liberdade onde a podemos encontrar. Vejam o exemplo dos 3 jovens da primeira leitura do Sidraque, Misaque e Abednego, que aparentemente foram presos, foram jogados na fornalha ardente, mas não deixaram de ser livres. Livres para crer, pronunciar, aclamar o seu Deus. E o próprio Deus afirmou esta liberdade deles, livrando-os até dos laços, das correntes, do fogo desta fornalha. Quando Jesus fala como os judeus, como os escribas, também lhes diz que é só a verdade que os faz livres. Judeus se pensavam livres, se pensavam privilegiados porque eram filhos de Abraão, descendência de Abraão. Nós cristãos também às vezes podemos pensar assim, mas bem, eu já fui batizado, já cumpro com alguns meus deveres cristãos, sou livre. Não. A liberdade, primeiro, é um dom de Deus. E em segundo primeiro, a liberdade do Espírito. E para ser livres para a ação, para ser livres para o encontro com Deus, antes temos que nos libertar do que nos oprime, do que nos escraviza, do que nos acorrenta. E esta falta de liberdade que nos atinge muito é o pecado. Já pensaram quantas vezes pessoas por dentro, principalmente por dentro, são presos, não podem chegar mais perto de Deus, não podem desfrutar da graça, não podem desfrutar da paz verdadeira, porque algo os atormenta. Os vícios, o vício da mentira, que às vezes se desenvolve e não tem fim. Os vícios de álcool, droga, fumo, não sei, outras coisas. A gente fica preso, não sabe aonde ir, o que fazer consigo. Clama, quer se libertar, mas esse pecado exatamente não os deixa. O vício, o pecado do orgulho, que impede a chegada à graça de Deus, quando nós pensamos, nós mais importantes, egocêntricos, egoístas. Quanta escravidão existe em nós mesmos, A liberdade, a verdadeira liberdade, é o dom do Espírito Santo. Como dizia São Paulo, na carta aos Gálatas, diz assim: o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é paciência, é benevolência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, autodomínio. Essas coisas que nos fazem livres. Onde está o Espírito, está a liberdade, também disse
São Paulo na carta aos Coríntios. Então, para sermos livres, primeiro deixamos fazer todo o esforço para deixar atrás esses vícios. O pecado em si. Lutar para não cometer, para ser livres porque a liberdade tem dois lados, não? Ser livres de alguma coisa, de alguma opressão, de alguma situação que nos prende, para ser livre, para estar com Deus, para estar com o irmão, para fazer o bem, para amar de verdade, para fazer este mundo, esta nossa vida melhor. O tempo que vamos celebrar, o tempo da paixão, Cristo toma a cruz com plena liberdade. Ele não é obrigado para isso, mas faz isso, toma da liberdade sua divina para garantir a nós a vida, a paz, a alegria, a esperança. Que assim seja. Irmãs e irmãos, mais precioso do que arder numa fornalha é deixar que a voz de Deus se extinga em nós. Peçamos ao Pai a graça de o escutar, dizendo: ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que todos os discípulos de Jesus, nos tempos difíceis que a Igreja atravessa, saibam viver de acordo com a fé, oremos ao nosso Deus. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que os poderosos e grandes deste mundo não fiquem célebres pela maldade de seus actos, mas por obras de justiça e de verdade, oremos ao nosso Deus. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que os jovens cristãos sejam audazes e saibam anunciar aos pagãos de hoje que a salvação que eles esperam vem de Cristo. Oremos ao nosso Deus. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que aqueles que são escravos do dinheiro, do bem-estar, do que é ilícito e do que é mal, experimentem um dia a força libertadora da palavra. Oremos ao nosso Deus. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que a comunhão da Eucaristia, que celebramos, nos liberte cada vez mais dos nossos vícios, da maldade, da intolerância e do pecado. Oremos ao nosso Deus. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nos falais pela palavra do vosso Filho, ensinai-nos a chamar-vos nosso Pai. Por Cristo, nosso Senhor.
Sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração humilhado, contrito, sejamos recebidos por vós, Senhor, e assim o nosso sacrifício seja agradável aos vossos olhos. Lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai do meu pecado. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as ofertas que vos são consagradas e fazei que estes dons, oferecidos para a glória do vosso nome, sirvam de remédio para as nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes aos homens o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, como os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, Bispo desta Diocese, do António Marto e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceu na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou digno que entreis minha grande, mas dizer uma palavra. O corpo de Cristo.
Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, seja para nós remédio celeste que purifique os nossos corações de todo o mal e nos assegure a vossa contínua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra o refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de em paz e o Senhor vos acompanhe.